Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez estamos aqui para mais um culto online de quarta-feira e esse momento tão especial, né, que temos toda semana de poder nos reunir, mesmo à distância, mas como diz a Bíblia em Mateus, que onde estão 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali Ele está no meio deles. Então, estamos separados fisicamente, mas estamos unidos como igreja, nos encontramos no lugar que se chama oração, estamos aqui para buscar a Deus, para aprender mais de Deus. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, não é um tempo qualquer, é um tempo com Deus, onde estamos separando esse momento para buscar, aprender, desenvolver na presença de Deus. Hoje, nessa quarta, vamos finalizar o nosso estudo. Começamos semana passada, né, sobre o poder no tempo. Então, vai se preparando, como eu tenho dito toda semana, vai se preparando, vai se acomodando, pega a sua Bíblia, se não pegou, corre lá, pega a sua Bíblia, vamos nos preparar para aprender, para buscar a Deus, para assimilar melhor a palavra dele, e assim a gente vai chegar no plano, no projeto que Deus tem para nós. Nós vamos ouvir uma música, vamos nos preparar. Nesse tempo a gente tem colocado algumas músicas que a gente tem aprendido, né? E às vezes a gente está repetindo exatamente para fixar essa música na sua mente, para quando a gente voltar a se reunir presencialmente a gente tenha músicas novas, né? Para honrar a Deus. Então fique atento a todas as músicas que a gente coloca aqui para preparar o seu coração, para você aprender, para a gente honrar a Deus, tanto aqui quanto no momento que a gente puder retomar as nossas atividades presenciais, tá bom? Espero que tudo esteja correndo bem contigo, que essa semana a sua vida esteja correndo bem, desenvolvendo bem dentro daquilo que a gente tem conversado nesses dias. Então, daqui a pouco a gente vai finalizar, quando voltarmos aqui da próxima vez, já vamos dar sequência ao nosso estudo e finalizar o nosso trecho que estamos estudando em Eclesiastes 3, tá bom? Fica aí, não foge de jeito nenhum. Fique atento, vamos ouvir a música e daqui a pouco a gente volta para a mensagem da palavra. Amor que te ama e te vê e atua sem você perceber. Ele sonda, ele toca sempre a te mostrar um poder que vai te maravilhar. Um pôr do sol, uma flor, coisas simples que mostram amor. Um coração pecador, matéria-prima pro Deus Redentor. O Senhor é maior do que tudo que se pode ver. Pra viver em seu amor, não há nada mais além de crer. Senhor, o poema de amor que Deus veio escrever teve dor, amor e muito sofrer. Ele conta, ele mostra sempre a revelar uma glória que vai além do olhar. E a chuva cai, um chorar, coisas simples revelam o amar de alguém numa cruz que foi resgatar
abraço do Pai fazer o choro cessar. O Senhor é maior do que tudo que se pode ver. Para viver em seu amor, não há nada mais além de crer. O Senhor é maior do que tudo que se pode ver. Para viver em seu amor, não há nada mais além de crer. Crer no Senhor, crer no Senhor, crer no Senhor, crer no Senhor. Retornamos. Tá preparado? Tá com a sua Bíblia aí? Tá com ela na mão direitinho? Tá bem acomodado? Então vamos lá. Abre então Eclesiastes 3, vamos retomar o nosso estudo que a gente começou semana passada sobre o poder no tempo. Não é o poder do tempo, mas o poder no tempo. Então semana passada a gente começou falando, nós lemos os primeiros 4 versículos, falamos sobre a forma de Deus intervir e atuar na sua vida, na nossa vida, em meio ao nosso tempo cronológico, nosso tempo cronos,
E Deus tem um momento determinado, que é o tempo kairos, um momento onde Ele atua de forma grandiosa, definitiva, onde as coisas grandes acontecem. Então nós vimos que nossa vida não é um fatalismo, não estamos jogados aqui de qualquer maneira e as coisas vão se desenrolando, que não tenha nada que a gente possa fazer para mudar o rumo da nossa história. Pelo contrário, nossas atitudes definem, né, o rumo que muita coisa vai ter na nossa vida. Então as páginas do nosso passado já estão escritas, não podem ser mudadas, mas do nosso futuro estão em branco, prontas para serem preenchidas com as nossas atitudes, nossa vida diante de Deus. Então vamos lá para Eclesiastes 3, vamos lembrar aqui que a gente já falou sobre nascer, morrer, plantar, colher, no versículo 2. Falamos sobre matar, curar, derrubar, edificar, no versículo 3. Falamos sobre chorar, rir, prantear e saltar de alegria, que há tempo, há momento para todas essas coisas. Agora o versículo 5, vamos seguir aqui e vamos ver o que Deus tem para nós. Há tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Então, olha que interessante aqui. Espalhar e ajuntar pedras, que não faz sentido, né, para nós. O que tem a ver? Quem que tem tempo para tacar pedra, jogar pedra, juntar pedra, é uma coisa sem cabimento. Mas existia naquela época, no meio das guerras, existia uma prática comum que em meio de guerra, tudo que você puder atrasar e atrapalhar a vida do seu inimigo é melhor. Então era uma prática comum nas batalhas daquele momento que se jogavam pedras grandes nas lavouras, nos campos do inimigo, para que ele tivesse dificuldade de plantar, de cultivar e assim ter provisão para a sua própria terra, para a sua nação, que a nação ficasse mais desestruturada e assim os exércitos ganhavam as batalhas sobre essas nações. Então, quando era tempos de paz, se recolhiam as pedras, todas as pedras eram removidas dos campos para que os campos pudessem então serem cultivados e assim providenciar o sustento, né, para todos os povos. Então existia tempo de ajuntar pedras e tempo de espalhar pedras. Há momentos que durante a nossa batalha, a nossa guerra, seja conosco mesmo, seja com quem quer, qual circunstância que seja, tem um momento que a gente tem que jogar pedra, dificultar o processo, para que o nosso inimigo não tenha facilidade sobre nós, né? Então jogar pedras é como se fosse eliminar ali a provisão do inimigo. Então muitas vezes a gente tem que entender qual é o campo fértil do nosso inimigo e a gente tem que jogar pedras ali. Então jogar areia na vida, né, do inimigo. Quando eu falo inimigo, não estou falando de você atrapalhar a vida de pessoas. Mas nós temos nossos inimigos espirituais. E muitas vezes nós somos nossos próprios inimigos. A gente não pode facilitar a vida do inimigo, não pode facilitar a vida daquilo que atrapalha a nossa vida. Então a gente tem que dificultar. Então espalhar e juntar pedras nesse sentido, né? E aqui ele também fala sobre o tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. E nós temos vivido um momento que, quando a gente aplica esse texto, né, agora não é tempo de abraçar, é tempo de afastamento social. Mas o que esse texto está querendo dizer aqui especificamente é que esse abraçar, muitos comentários bíblicos, muitos estudiosos entendem que esse abraçar tem uma conotação sexual, está falando sobre o tempo de ter relacionamento sexual. Então há momentos que isso vai ser vivenciado e há tempos que não. Né? No nosso contexto espiritual, muitas vezes, o momento que a pessoa é solteira não é momento disso. Ah, mas isso é muito antigo. Não, isso é bíblico. A sexualidade está reservada para o tempo do casamento. Então, há tempo de abraçar, há tempo de ter o seu momento. E esse tempo é o casamento. Fora do casamento, é tempo de afastar-se de abraçar. Ah, mas isso é muito antiquado. É melhor ser antigo e ir para o céu, ou ser moderninho, né, e descer rolando para o inferno moderno.
desculpe, né? Mas isso é um princípio bíblico que está em vigor há anos. Então, da mesma maneira, aqueles que estão casados não devem se privar do seu momento de abraçar, né? Como é colocado aqui. Momento de abraçar, momento do casamento, momento de desfrutar de tudo aquilo que o casamento oferece. Então, isso é importante. E não inverter a ordem das coisas, né? Por isso que muitos casamentos estão destruídos, porque as ordens de muita coisa foram invertidas e muitas coisas ocorreram fora do momento, fora do tempo. E aí depois não adianta colocar a culpa um no outro, ou culpa em Deus. Deus não quis, não foi a vontade de Deus, não, foi você mesmo que com atitudes fora de tempo destruiu as coisas, né? Você colocou pedras onde não deveria remover pedras e não removeu onde deveria, e não colocou onde deveria colocar, não removeu no momento que deveria remover. E assim as coisas complicam. Você alimentou inimigos ao invés de colocar pedras no seu campo a ponto de não alimentar certas coisas que não deveriam ser alimentadas naquele momento da vida. Então, há tempo de espalhar pedras, há tempo de ajuntar pedras, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar. E a gente aplica isso na nossa vida, no contexto nosso, tanto como na forma como isso aqui foi escrito, quanto aplicações que isso também serve, né? Versículo 6. Há tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora. Então isso aqui é interessante. Então buscar, perder, guardar, deitar fora, jogar fora. Então as buscas terrenas, elas são boas no local e no momento apropriado da vida. Muitas coisas que a gente deve buscar, tem que buscar no momento certo da vida. Quando a gente tenta vivenciar coisas fora do tempo, às vezes vão ser mais difíceis ou vão ser não serão tão agradáveis assim, né? Não serão tão fáceis ou simples. E outra coisa, as buscas terrenas da vida tornam-se inúteis quando elas se tornam o objetivo principal da vida. Então, todo mundo na vida deve buscar, né? Haverá um momento de busca. Buscar um bom emprego, buscar estudar, buscar casar, buscar ter filhos, buscar ter seus projetos. Tudo isso tem que ter os seus momentos. Quando passa ou vai fora do tempo, tudo isso é mais difícil, né? Então, o momento de estudar é o momento de estudar. É interessante que as crianças, por exemplo, querem ser adultas fora do tempo, querem ser grandes, quando são grandes querem voltar, as responsabilidades pesam nos seus ombros, elas querem voltar a ser crianças porque não querem mais aquelas responsabilidades. Então, tudo tem que ser vivido no seu tempo cronológico, mas também no seu momento determinado. Criança tem que ser criança, o que não pode o adolescente querer estender sua adolescência até muito tempo, ficar ali na mansa, né? Naquela vida mansa, sem desenvolver, sem pensar no futuro, sem estabelecer a sua própria vida e viver os seus próprios passos. E casado tem que viver vida de casado e não viver vida de solteiro. E solteiro não pode viver vida de casado. Tudo tem o seu tempo. Então, ao seu tempo de buscar, ao seu tempo de perder. A liberdade, por exemplo, que um solteiro tem para fazer certas coisas da forma como ele quer, no tempo que ele quer, um casado vai ter uma vida diferente, porque ele está alinhado e está junto com outra pessoa e suas decisões afetam outra pessoa. Então, há tempo de perder essa certa facilidade da vida, porque há tempo de você estar compromissado com alguém. Então, vivencie o momento exato para cada coisa. O momento de estudar, então estude. Ao momento de trabalhar, então trabalhe. Ao momento de desenvolver certas coisas, então desenvolva. E vai haver os momentos de perda, de perder certos privilégios, certas facilidades. Então há momento de buscar, há momento de perder. Há momento de guardar, tem coisas que a gente guarda, né? E a gente, por exemplo, uma coisa simples, tem muitos negócios de acumular e guardar muita coisa, mas tem momentos que a gente vai ter que jogar coisas fora.
para que a gente acumule e guarde outras coisas. Senão, a gente só fica acumulado certas coisas, não consegue ter condição de guardar outras. Isso traz uma coisa, um ensinamento para a vida espiritual importante, porque há um momento de deitar fora, de se desfazer de coisas que são nocivas para a nossa vida emocional, para a nossa vida espiritual. A gente tem que jogar isso fora. E você tem conseguido jogar fora aquilo que te afeta emocionalmente, aquilo que te prejudica emocionalmente, aquilo que te prejudica espiritualmente? Você consegue jogar isso fora, deixar de lado, deitar fora? Porque tem que ter um momento determinado que você toma uma atitude e deixa essas coisas que te prejudicam de lado. Joga fora aquilo que te atrapalha. Então isso é muito necessário, né, fazer. Então há momento de buscar, há momento de perder, há momento de buscar as coisas da vida, dessa vida natural, né? Crescer, ter um bom emprego, ter a sua renda, ter os seus bens. Isso não pode ser o objetivo principal da sua vida, porque quando você morre fica tudo aqui. Mas aquilo que você busca espiritualmente, aquilo que você guarda espiritualmente, isso vai te acompanhar por toda a eternidade. O objetivo principal é aquilo que vai te alimentar e te sustentar espiritualmente. As outras coisas têm o seu tempo, busque, desenvolva, mas que elas não sejam o objetivo principal da sua vida. O objetivo principal da sua vida é a sua estabilidade espiritual na presença de Deus, o seu alicerce na palavra, nos seus princípios, aquilo que dita a sua vida e as regras da sua vida. Versículo 7. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Rasgar, coser, calar, falar. Então, há tempo. Naquela época, é interessante que quando alguém passava por determinada dor e ela queria demonstrar que estava passando por um momento de dor, o que ela fazia? Ela rasgava as suas vestes, né? Então a gente vê isso em outros trechos da Bíblia, que a pessoa rasgava as suas vestes e assim ela demonstrava para todos a dor que ela sentia. Isso acontecia muito, era comum. Então era para que todos soubessem que aquele era um momento de dor dela e as pessoas tinham que respeitar aquele momento. Mas havia um momento de coser, que quando aquele momento de dor passava, a pessoa pegava aquelas vestes que foram rasgadas para mostrar o momento de dor e ela então costurava essas vestes e ela costurava e restaurava aquela roupa para ela poder usar novamente em outros momentos. Então, olha, isso aqui é um simbolismo interessante, né? A gente não precisa ficar aí mostrando nossa dor o tempo todo, mas há um momento que a gente tem que rasgar, a gente tem que demonstrar as nossas vestes emocionais, as vestes espirituais, os momentos que são momentos de sofrimento, de dor. A gente pode deixar isso claro, mas haverá um momento de restauração. Nós não podemos viver sofrendo por perdas a vida inteira. Nós perdemos parentes, entes queridos, pessoas que se vão, mas a nossa vida tem que continuar. Tem que haver um momento de rasgar as vestes. Nosso momento de pranto, como falamos semana passada. O nosso pranto, lembre-se que ele tem esperança. Os descrentes não têm esperança. Nós que estamos em Jesus temos esperança. Temos nosso momento de dor, mas temos que seguir em frente. Haverá um tempo de restauração, um tempo de coser. Há tempo de rasgar, há tempo de coser. Coser é essa costura, né? Refazer aquilo que foi rasgado. E só Deus para costurar muito e restaurar a nossa alma, aquilo que foi quebrado, só Ele para restabelecer. Então tem que ter o tempo de restabelecimento. Momento que a gente deixa a dor de lado, cura, e a gente segue em frente feliz, animado, com novas perspectivas e em nova disposição mental e emocional.
Então há tempo disso. E há tempo de falar e há tempo de se calar. Nem sempre você vai conseguir expressar ou falar tudo, precisa falar. Há tempo que você vai se resguardar. Você vai ficar mais quieto, mais reservado, mais contido nas suas palavras. Então há tempo de falar, há tempo de ficar quieto, há tempo de ficar mais recluso, há tempo de não precisar expressar a sua opinião o tempo inteiro. Por muitas vezes eu imaginava que a minha opinião tinha que ser expressa de muitas formas. Hoje eu vejo que não tem que expressar minha opinião o tempo inteiro. Como eu falo sempre do exemplo, pessoas que vão em velório, né? Tem uma mania de querer falar e tentar explicar o ocorrido. Você não tem que explicar nada. Você tem que estar ali e se fazer presente e auxiliar a pessoa. Não tem que ficar tentando achar explicação para as coisas. Então há tempo de falar, há tempo de calar. Então isso tem que ficar entendido, né? E há tempo dessas coisas. Você não tem que dar explicação de tudo o tempo todo. Mas há momento que falar é necessário, explicar é necessário. E o versículo 8, que finaliza aqui. O versículo 8 diz: tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Então o versículo 8, ele fala sobre esses momentos. Há um momento de amar, um momento de aborrecer. O que significa isso? Há momentos que a gente tem que agradar quem ama. E há momentos que a gente, mesmo em amor, temos que desagradar quem amamos. Porque algumas coisas são prioridades, né? A forma como o seu filho às vezes quer algo que não é possível, ou que ele não está no momento certo de receber aquilo, e você diz não para ele, não. Então você está aborrecendo ele, porque a vontade da pessoa amada não está sendo satisfeita, porque ainda não é o momento de ser vivenciado aquilo. Então há tempo de amar, há tempo de aborrecer, há tempo de agir para agradar a pessoa amada, e há tempo de dizer não para a pessoa amada. E há tempo de guerra, tempo de paz. Há tempo que viveremos batalhas, elas não são eternas, elas têm os seus momentos, mas haverá tempo de paz, tempo de tudo estar tranquilo, né? Então são muitas vezes, isso nos ajuda a entender nosso estado mental, porque no tempo de amar, a gente lida até bem às vezes de agradar ou ser agradado pela pessoa que nós amamos, ou nós amamos as pessoas e fazemos as coisas em amor, temos atitudes de amor, mas há tempos que seremos aborrecidos. As pessoas que nos amam não vão agir como a gente gostaria. Sofreremos algumas decepções. E como a gente vai lidar com isso? Há tempo de lidar com as decepções, há tempo de lidar com os aborrecimentos. E a gente tem que saber lidar com isso. Uma pessoa madura lida bem com isso. Sabe diferenciar as coisas, colocar cada coisa no seu devido lugar e seguir em frente, lidar bem, não viver de acordo com o caos que acontece, com as tragédias que acontecem, com as decepções que ela sofre. Mas a maturidade é isso, é saber muitas vezes lidar com os aborrecimentos e decepções, quando as coisas não saem como você gostaria. Então há tempo de amar, há tempo de aborrecer, e há tempo de guerra, há tempo de paz. A gente não pode viver em guerra com os outros o tempo todo, a gente não pode viver lutando às vezes com muita coisa nossa. Como é que eu explico isso de uma forma melhor? A nossa carne, o nosso desejo carnal, isso é uma luta, ele vai guerrear com a gente sempre. Então essa é uma batalha que a gente tem que ter e travar constantemente todo dia. Que a nossa natureza carnal quer sempre explorar o pior que nós temos.
sendo que o Espírito Santo quer explorar o melhor que a gente pode ser na presença de Deus. Isso vai ter uma batalha diária, constante. Mas teremos momentos na vida, momentos de luta, com muitas coisas, com muitas circunstâncias. E haverá momentos de paz, que a gente aprenda a vivenciar cada uma dessas circunstâncias, né? Porque há um poder que atua no tempo, há o poder de Deus que atua em nossas vidas, que intervém e atua de forma poderosa. Então, há tempo de amar, há tempo de aborrecer, há tempo de guerra e há tempo de paz. Então, para a gente concluir, sua vida não é um fatalismo, né? Sua vida não é uma situação que você foi criado e foi jogado aí, pronto. Sua vida não é isso. Sua vida é um projeto que Deus tem. É algo poderoso, grandioso que Deus tem. E não é um fatalismo, tá? Você não foi jogado no mundo de qualquer jeito e está abandonado aí, não. Deus tem um plano, tem um propósito, quer intervir e tem um tempo determinado que Ele quer agir na sua vida, transformar e te fazer seguir em frente, te dando todas as condições para viver aquilo que você nunca viveu na presença dEle. Então Deus te dá o tempo cronos, né? Te dá essa quantidade de tempo para viver, para você desenvolver, mas Ele tem os momentos kairos, o tempo que Ele age de forma determinante, né, na sua vida, o tempo que Ele atua, o tempo que o momento determinado que Ele te convence do seu pecado, o momento determinado que Ele te salva, que Ele entra no seu coração, transforma a sua vida, o momento determinado que Ele coloca em prática o plano que Ele tem, o projeto, a vontade que Ele tem para a sua vida, e você começa a vivenciar todas essas coisas. Então há poder no tempo. E não cabe a nós tentar descobrir quanto tempo vamos viver aqui. Tomamos todas as atitudes que ajudem a prolongar a nossa vida e que Deus tenha cada vez mais kairos, né? Aquele momento que Ele atua, sempre determinante na nossa jornada, e a gente desfrute do melhor que Ele tem para nós. Certo? Então assim a gente finaliza a nossa jornada no capítulo, nesses primeiros 8 versículos do capítulo 3 de Eclesiastes, né? Que fala sobre o tempo e o poder no tempo, e há tempo para tudo, para todo propósito debaixo do céu. Vamos ter uma oração e a gente finalizar. Senhor Deus, agradecemos por tudo que o Senhor fez, que o Senhor tem feito, que o Senhor tem atuado, pelas Tuas intervenções na nossa história, desde o momento que o Senhor enviou Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador, e Ele pagou o preço do nosso pecado no nosso lugar, e que possamos entender o Teu plano, agir da forma correta a cada dia, a cada momento. Abençoe cada um que está assistindo, que o Senhor sabe o que cada um precisa, que o Senhor intervenha. Cada um precisa de uma intervenção, daquele kairos, momento que o Senhor vem e muda completamente a história, seja na vida da própria pessoa ou na vida da família, aquele pedido, aquele anseio, aquela oração que vem sendo feita há tanto tempo. E a bênção que cada um está precisando, a necessidade que cada um tem, que agora seja aquele momento, que nesse momento o Senhor esteja atuando, intervindo, fazendo a Tua vontade, que haja disposição, coragem para cumprir o Teu propósito, para que cada um se entregue de forma completa na Tua presença. Agradecemos por isso, que o Senhor abençoe esses momentos que temos passado nesses cultos online, que seja um momento realmente de entrega, de convicção, de aprendizado, de foco naquilo que o Senhor tem para cada um. E que o Senhor nos despeça aqui desse momento virtual. Abençoe cada um, que esse resto de semana seja abençoado, produtivo e cheio de decisões, e seja cheio de momentos que vemos o Senhor intervir na nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos finalizando então o nosso culto nessa quarta. Vai se preparando, domingo que vem, 10 da manhã, tem escola dominical. Nosso estudo sobre oração, continue firme. Às 9h30 teremos a aula das crianças, fique atento a isso também. No domingo que vem à noite, prosseguindo nosso estudo no livro de Tito, né? Então não perca essas atividades. Vai compartilhando, segue todas as nossas redes sociais aí,
Fique atento, nos ajude divulgando nessas mensagens e conto contigo, tá? No próximo domingo está conosco aqui para nossa transmissão, tá bom? Deus abençoe então você, tenha um resto de semana protegido, abençoado. A gente se encontra no domingo de manhã e domingo à noite. Deus abençoe e até mais.